Olá, amigas e amigos, nós estamos de volta com esse espaço que é de vocês, para discutir a nossa cidade, para conversar sobre os principais temas da nossa cidade, na segunda edição do nosso Diálogos com Salvador. E hoje nós vamos falar sobre um tema que historicamente gera debates em nossa cidade, justamente por ser tão fundamental para a vida de nossa população e para o próprio funcionamento do município, que é a mobilidade urbana. E para falar sobre o assunto, temos em nosso estúdio um dos maiores quadros da gestão municipal. No último ano, ele, que é formado em Economia pela Universidade Católica do Salvador, nasceu em São Paulo em 1976 e veio morar na capital baiana em 1992. Assumiu a Transalvador em 2013, cargo que ocupou até 2021, quando foi convidado pelo prefeito Bruno Reis e ocupou o cargo de secretário municipal de mobilidade. Seja muito bem-vindo, Fabrício Miller. Boa tarde a todos. Léo, um prazer estar aqui com você, um prazer aceitar esse convite e vir aqui bater um papo aqui, né, nesse programa que vem aí surpreendendo e tendo muita audiência. Fabrício, no ano passado nós fizemos o Diálogos de Salvador um pouco diferente. Nós entrevistamos aqui figuras que construíram a nossa cidade. E tanto Carlos Muniz, que falou aqui sobre a questão do transporte, muito do programa dele, o presidente da Câmara, foi sobre transporte, quanto Edivaldo Brito, faço justiça, dois grandes vereadores da nossa cidade, falaram que o grande problema de Salvador era o transporte e a mobilidade urbana. Edivaldo disse, inclusive, que esse é um desafio que vem desde 1978, quando foi prefeito. Como é assumir a responsabilidade de encarar uma demanda histórica como a mobilidade em uma cidade do tamanho de Salvador e que a cada dia cresce e se transforma apresentando novas dificuldades? Fala um pouquinho desse grande desafio. Eu já lhe disse que eu não sei se eu assumiria essa pasta, mas que eu estou muito feliz de uma pessoa de Salvador ter você à frente dela. Bom, Léo, de fato, a parte de transporte público e mobilidade, aí os dois conectados sempre, mas sem dúvida nenhuma, talvez seja um dos grandes desafios das grandes metrópoles, talvez desse século, né? A mobilidade da cidade, das cidades, elas vêm mudando ao longo dos últimos anos, né? O Brasil, historicamente, ele deixou de lado por muitos anos, por décadas, o transporte público coletivo, né? Os investimentos sempre foram maiores em vias para carro, em sistema rodoviário, ali sempre priorizando o carro. Infelizmente, o transporte público, durante muitos anos, e não digo de Salvador, eu digo de todo o Brasil, acabou sendo preterido pelo automóvel, tá? E isso, aqui em Salvador, por exemplo, você teve, nos últimos 20 anos, um crescimento de 3 vezes da frota, né? Você tinha 370 mil carros em 2000 e foi para mais de 1 milhão em 2020. Então, foi um crescimento exponencial de veículos em todo o Brasil, né? Fabrício, e o que é que você tem a dizer com as pessoas que criticam a redução do volume da velocidade em vias? Você está falando especificamente aí da questão do carro, a gente vê muito, e dizendo que e as pessoas que criticam esse desestímulo, vamos dizer assim, que o poder público está fazendo à utilização do carro. Bom, Léo, e aí vou te responder exatamente o que eu penso que é dentro de um modelo moderno de visão de mobilidade e de cidade, né? Sem dúvida nenhuma, a velocidade é o principal fator de acidentes, motivador de acidentes letais em todo o mundo, né? Você vem a velocidade, depois o álcool, depois, hoje já o celular já vem aí na fila, mas a velocidade, sem dúvida nenhuma, é o principal fator de risco para a perda de vidas na cidade. E isso, evidentemente, que precisa ser combatido. Então, à medida que você reduz velocidade, isso é uma tendência mundial, você trazer vias com velocidades reduzidas, e você tem, automaticamente, aí diminuição de mortos nas vias, e mortos e feridos, né? Salvador hoje é a capital com menor índice de mortos desde 2017 do Brasil, e se mantém assim. E uma das soluções encontradas foi exatamente a redução de velocidade nas principais vias, sobretudo as vias com mais letalidade.
Ô Fabrício, nos últimos 15 anos a gente viu a chegada de novos modais, apesar da dificuldade da mobilidade. Fala um pouquinho para a gente como é que a prefeitura tem buscado garantir o atendimento do interesse do cidadão e como essa inclusão desses novos modais que chegaram de 15 anos para cá ajuda aí no atendimento e no serviço de transporte para o povo. Léo, você tinha há 15 anos atrás em Salvador uma cidade que tinha apenas um modal de transporte coletivo, que era o ônibus, que não integrava, né? Não integrava ônibus com ônibus, você não tinha integração, então se você tinha que pegar 2, 3, 4 linhas, você tinha que pagar 2, 3, 4 tarifas, né? Quem andava de ônibus na época sabe disso, né? E isso vem mudando desde de 2013, né? Primeiro se fez o cartão único, o bilhete único, permitindo a integração temporal e tarifária, né? E depois, com a chegada do metrô, que é um sistema troncal de alta capacidade, se permitindo a integração também com o metrô. E é claro que, como uma grande metrópole como Salvador quando você tem mudanças significativas na lógica de deslocamento, isso lhe obriga, isso lhe incentiva a mudar também a sua rede de transporte, permitindo que ela se torne mais eficiente. Então, é isso que a gente vem buscando fazer. Claro que aí no meio a gente teve uma pandemia, né, e você, melhor do que ninguém, conhece a pandemia. Isso trouxe consequências bastante ruins para todas as áreas, mas para o transporte eu diria que foi uma das mais prejudicadas, o que acabou ali dificultando investimentos, todo o planejamento que havia em renovação de frota foi altamente impactado pela questão da pandemia. O que você tem a dizer, Fabrício, e já botando uma pimenta aqui, aos críticos dessa integração, mais especificamente ao corte das linhas gerados nessa integração? Porque vira e mexe, esse é um tema que surge na cidade, o corte de linhas de ônibus gerado por essa integração. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para o nosso internauta os benefícios da integração para a população e sobre esse corte de linhas, você respondesse um pouco das críticas que são feitas a essa diminuição, vamos dizer, entre aspas, das linhas de ônibus pelos bairros de Salvador. Primeiro, quem critica demonstra total falta de conhecimento, né, de todo o processo e da mobilidade em si. Quando você tem uma linha troncal, como o metrô, né, você precisa... Só uma coisa, explica o que é linha troncal para nossa internauta. Pronto, você tem um sistema de alta capacidade, que o metrô é um sistema de alta capacidade, cortando a cidade inteira, né, cortando a cidade dali do aeroporto, né, até a região da Lapa e até Pirajá. Você tem como obrigação ou como necessidade fazer um ajuste na sua rede para que as linhas não sejam sobrepostas ou que não haja ineficiência no sistema. Né? Sem falar, né, que havia, no momento da assinatura do contrato do metrô, havia uma obrigatoriedade da cidade, né, a ajustar a sua rede, né, reduzindo as linhas, né, onde os ônibus seriam alimentadores do metrô, né, seriam redes alimentadoras, para que o metrô pudesse transportar essas pessoas no maior trajeto. Só uma coisa para ficar claro para o nosso internauta. Houve a participação do governo do estado na intermediação desse contrato? Esse contrato foi assinado pelo governo do estado. Na verdade, havia aí a exigência, podemos chamar assim, dessa reestruturação da rede, né? É claro, uma reestruturação era necessária. Quando você vem com um modal, com integração, você precisa de fato fazer uma reestruturação para ganhar, né, em eficiência e ganhar usuário nos seus tempos de deslocamento. Mas havia ali, por parte do governo do estado, né, uma exigência nessa reestruturação, nesses cortes de linha, muito maior do que foi realmente feita, né? Por que muito maior? Porque a prefeitura analisou linha por linha. E se houvesse cortado todas as linhas que haviam como exigência do governo do estado, teriam cortado muito mais linhas. Então, para ficar claro, esse contrato exigia da prefeitura um corte ainda maior de linhas, mas a prefeitura entendeu tecnicamente que algumas linhas não deveriam ser cortadas. Não deveriam ser cortadas porque isso não traria benefício ao usuário. Isso não traria benefício ao usuário. Então, os técnicos da prefeitura, técnicos muito competentes, inclusive, analisaram todas as linhas e aquelas linhas que, de fato, geravam maior eficiência, geravam menor tempo de percurso, essas foram ali reestruturadas. Aquelas linhas que
havia a obrigação, havia a exigência do governo do Estado, mas que não traziam ao nosso ver o benefício para o usuário, essas linhas foram mantidas. E qual foi a reação do governo do Estado a esse não cumprimento, vamos dizer assim, dessa parte do contrato? Houve aí, até hoje a gente tem aí reuniões e audiências com o Ministério Público, provocadas muitas vezes pelo próprio governo, né? Aonde ele exige o cumprimento dessas cláusulas. Isso existem procedimentos no Ministério Público, inclusive com essa exigência. E a gente vem mostrando, e o próprio Ministério Público, em grande parte dos casos, concorda que algumas linhas não são ali, de fato, necessárias para que sejam cortadas. A pergunta aqui também foi, Fabrício, para deixar muito claro, foi um pouco direcionada, porque a gente vê a maioria dos críticos dessa redução de linhas, entre aspas, vamos dizer, que é como você explicou muito bem, isso é um sistema, então, seja por metrô, seja por ônibus, qual for o modal, seja qualquer coisa que você possa levar, até qualquer tipo de modal de transporte você possa levar, o que interessa é que o cidadão esteja bem atendido. Então, nos surpreende porque a maioria dos críticos são aliados do governo e a gente precisa entender muito bem, e eu acho que um dos objetivos do diálogo é esse, é levar informação com verdade para a população e principalmente para o nosso internauta. Não tenha dúvida. E o objetivo da prefeitura é transportar as pessoas. É que as pessoas saiam do seu destino, da sua origem para o seu destino, com total conforto, com agilidade e com segurança. Esse é o principal objetivo da prefeitura. A outra crítica que há muito grande ao sistema de transporte de Salvador é a questão da idade e da qualidade dos ônibus. Recentemente eu vi o anúncio de uma série de veículos com ar-condicionado. Como é que tem sido esse avanço? E queria que você falasse um pouquinho sobre essa crítica aos ônibus da cidade do Salvador. Na verdade, Léo, esse foi talvez um dos piores efeitos da pandemia. E isso nacionalmente. A idade média dos ônibus no Brasil gira em torno hoje de 7,8 anos, que é a idade hoje dos ônibus que rodam em Salvador, né? Esse é um problema que houve em decorrência da pandemia, justamente porque as concessionárias, e aí eu digo de todo o Brasil, todos os prestadores de serviços de transporte foram impactados e não conseguiram renovar as suas frotas, né, conforme havia sido planejado. Aqui em Salvador, foi assinado um TAC que obrigava os concessionários a, em 4 anos, trazerem 1.000 ônibus. Eram 250 ônibus por ano. Infelizmente, com a pandemia, esse cronograma precisou ser ajustado. Então, a gente vem trabalhando, e desde a chegada do prefeito Bruno Reis, 2021 chegaram 169 ônibus, 2022, 169, esse ano chegarão 188 ônibus. Então, assim, a gente vem trabalhando, né, fortemente para que a gente consiga, vamos dizer assim, recuperar o tempo perdido em razão da pandemia e consiga renovar aí a frota que precisa ser renovada. Olha, Fabrício, a gente está aqui ainda sobre essa questão do transporte, da questão dos ônibus. A prefeitura fez um investimento para a colocação do BRT na cidade, implantação do BRT na cidade. E quando a gente abriu aqui, há algumas críticas à questão do BRT. Do número de pessoas que vão ser atendidas, e aí vem uma crítica recorrente de que as estações estão vazias, então eu queria que você trouxesse alguns números aí do BRT, e a segunda coisa, do custo do BRT. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que o custo teria sido muito elevado. Talvez aí mais um pouco de falta de conhecimento, porque hoje o BRT tem transportado 60 mil passageiros por dia em apenas 4 linhas em operação. A gente deve chegar aí até o final, a 6 linhas, final do ano, a 6 linhas, e nos próximos anos as outras linhas serão implementadas. Se espera chegar, Léo, e a gente passa por regiões bastante adensadas, né, como Vaz da Gama, Complexo do Nordeste, Vale das Pedrinhas, né, locais que não são atendidos hoje pelo metrô, né, e a gente está trazendo um transporte de qualidade, um transporte eficiente para as pessoas. Então, hoje, 60 mil pessoas, a gente acredita que até o final do ano, com as linhas que serão iniciadas, a gente deve estar transportando em torno de 80 mil pessoas, passageiros por dia. Então, é um número bastante significativo, né, para um transporte
que algumas pessoas insistem em dizer que é um sistema ultrapassado, e não é. O BRT hoje está presente em todos os continentes. Há 2 anos atrás foi inaugurado em São Francisco, tem sido ampliado naqueles países onde já existem BRT, né, a exemplo da Colômbia, ele vem sendo ampliado sistematicamente. Então é um sistema eficiente, né? Ônibus nunca vai deixar de existir. Você tem ônibus, né, em via segregada, ou seja, dá prioridade ao transporte coletivo, com estações confortáveis e seguras. Então isso é o que a população deseja, né? Então, a gente sabe que está no caminho certo. Com relação ao custo, muito se fala também do alto custo que se envolveu o BRT. Primeiramente, é preciso a gente lembrar da região ali do shopping da Bahia, quando se chovia, né? Ali tinha um problema crônico de drenagem. Então, os carros ficavam alagados por qualquer chuva mais forte que tinha na cidade, né? O nível do rio subia e transbordava. Então, foi feito todo um processo de reestruturação da macrodrenagem. Então, o investimento foi muito alto, e esse investimento estava dentro do projeto do BRT, né? Além, evidentemente, de soluções viárias já há muito tempo necessárias na cidade, como, por exemplo, aqueles viadutos do Parque da Cidade, né? Quem mora no Itaigara, quem mora na Pituba, no alto do parque, sabe, né, o ganho que houve com aqueles viadutos, que beneficiam também o transporte público. E, por exemplo, o complexo ali da Lucaia, né? O complexo da Lucaia também era outro, aquele cruzamento da antiga Coca-Cola, né? Todo mundo sabe os problemas que nós tínhamos ali, inclusive problemas de segurança viária, muitas mortes naquele cruzamento, e hoje o problema de mobilidade 100% resolvido naquela região, né? Tirando isso aí, ainda tivemos um mergulhão ali da Magalhães Neto, com recursos, parte do recurso também oriundos do financiamento do BRT. Então foram várias obras viárias, né, que estiveram dentro dos recursos, dentro do valor gasto no BRT. Olha, Fabrício, e eu tive a oportunidade no sábado de parabenizar você e o superintendente Décio pela mudança de concepção da Transalvador, mas da CEMOB como um todo, né? Você falou aí de algumas intervenções viárias que estão contidas dentro do BRT e que foram importantes. Então a gente pode ver que não é só uma obra do BRT, é uma obra que está deixando o legado no saneamento, no trânsito, em uma série de questões. Eu vi que a CEMOB, através da Transalvador, está fazendo algumas intervenções viárias pela cidade e que o objetivo é melhorar a fluidez do trânsito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e as principais que você destacaria aí para a nossa cidade e os ganhos. Olha, a Transalvador, e aí aqui eu aproveito para mandar um abraço para a Décio, que vem fazendo um trabalho bastante elogiado aí na cidade, vem agindo aí com bastante excelência no trato aí, mantido os índices e tem trabalhado bastante aí pela cidade. Obras viárias, elas são importantes. Eu costumo dizer, Léo, que obras são importantes, mas a solução definitiva da mobilidade em qualquer cidade do mundo, ela precisa ser pública e coletiva. Por mais que a gente faça obras, e as obras são importantes, volto a dizer, porque você tem gargalos históricos, né, na cidade. Quem que não se lembra dos grandes engarrafamentos da Tancredo Neves que foram resolvidas com o mergulhão, né? Como eu disse, quem que não se lembra dos engarrafamentos na região do Guatemi que se alongavam pelo Bonocô até a Cidade Baixa, né? Eu sei porque eu era gestor de trânsito e sofria isso no início, né? Engarrafamentos que iam do Shopping da Bahia até a Garibaldi, né? A gente tinha uma operação diariamente ali no cruzamento da Coca-Cola para não travar o cruzamento. Hoje você não vê mais isso. Então são importantes, né? Como também o investimento em infraestrutura de transporte coletivo, ele é importante. Por quê? Porque estimula as pessoas, uma vez que você tem um transporte melhor, de melhor qualidade, mais rápido e mais seguro, você estimula as pessoas a deixarem seus carros em casa e pegarem o transporte coletivo. Isso é um processo cultural, um processo que não vai ser da noite para o dia, mas a cidade precisa fazer o que está fazendo hoje, que é investir em infraestrutura para transporte coletivo, né? E a Transalvador, ela vem fazendo diversas intervenções viárias na cidade, né? Acabou de entregar agora ali a Conselheiro Pedro Luiz, que é uma parte de um projeto maior, que é o BRS, que vai até o aeroporto, dando condição melhor para o transporte público chegar ao aeroporto, né? Ali na Conselheiro Pedro Luiz, houve ali a mudança da ciclovia para o canteiro central, trazendo mais segurança. Aí a gente vê, é muito comum, Léo, a gente vê pessoas reclamando, né, que tirou o espaço do carro. Primeiro que naquele caso não é verdade, não tirou. E você tem ali um espaço maior para a bicicleta, você tem um espaço melhor requalificado para o pedestre, né? Então, acho que mobilidade é muito isso, é você compartilhar
a via, né, com espaço bom para todos. Não é só para o carro, não é só para um, não é só para outro. É você ter ali um equilíbrio no sistema viário para trazer aí mais segurança para todos. Fabrício, vamos lá. Abrindo um pouquinho aí para você, o que você destacaria nesses anos que você tem à frente da Transalvador e CEMOB como conquistas para a cidade, as principais conquistas na cidade no que anda aí na sua gestão, na gestão do prefeito Bruno Reis, que podem ser destacadas aqui para o nosso internauta? Olha, em primeiro lugar, eu não tenho nem dúvida, né, sobre a segurança viária, sobre a redução de mortos. Né? Quem teve um parente vitimado aí por um acidente de trânsito, quem tem um amigo que foi vitimado por um acidente de trânsito, ou que teve lesões graves, está hoje numa cadeira de rodas, sabe o que a gente está falando. Né? Então, quando a gente chegou à prefeitura na gestão passada, os acidentes de trânsito, Salvador estava, salvo engano, em quarto ou quinto em 2013, local com mais acidentes, mais vítimas de trânsito. E hoje nós temos a capital com o menor número de acidentes de trânsito, utilizado, inclusive, como exemplo, né, pela ONU. Né? A gente faz parte de um programa chamado Bloomberg Philanthropies, que é um programa que 20 cidades do mundo participam apenas, e houve até um reconhecimento formal. O superintendente Décio estava em Nova York, onde foi feito esse reconhecimento. É um case de sucesso hoje, então não tenho nem dúvida sobre isso. Fora isso, eu acho que a mudança de cultura do usuário, do motorista, ela é sentida através de números. Quando eu cheguei, a gente começou a implementar uma série de ações de fiscalização mais duras, é verdade, né? Mas a gente entendeu que naquele momento era preciso fazer isso para colher frutos no futuro. Então as multas subiram muito em 2016, 2017, 2018 começaram aqui e elas vêm caindo hoje. Por quê? Porque as pessoas mudam o seu comportamento. Né? Quando você tem uma cidade, né, onde você tem controles de fiscalização que são necessários, apesar das pessoas não gostarem, mas são necessários, né, você tem ali uma mudança no comportamento a longo prazo, e a gente percebe essa mudança hoje. Então, Salvador hoje vem caindo o número de aplicações Então, o número de multas do ano passado para cá caiu. Vem caindo, esse controle é mais um controle da Transalvador, mas a gente acompanha e vem caindo, né, sistematicamente, ano a ano. Né, o que demonstra uma mudança de comportamento do cidadão, uma mudança positiva de comportamento. E aí são menos pessoas acidentadas, menos pessoas que perdem a vida. Fabrício, ainda pegando, quais você acha que são os principais desafios para o trânsito e transporte de Salvador nesse momento, como superá-los e o que você sonha junto com o Bruno Reis para os próximos anos em Salvador? Olha, como eu disse anteriormente, eu acho que não existe mudança e nem melhoria consistente da mobilidade de uma grande cidade como Salvador se ela não for público-coletiva. Né? O espaço viário ele é limitado, né? À medida que você melhora a fluidez, isso estimula novos carros, então isso é um processo que não acaba, e o sistema viário é limitado, você não vai conseguir em algum tempo fazer novas modificações. Então acho que todo o investimento, né, ele é feito, deve ser feito principalmente em infraestrutura de transporte e melhoria do transporte. O prefeito Bruno já declarou que eventualmente no final da sua segunda gestão, 100% da frota será modernizada. Então a gente tem hoje até o final do ano teremos em torno de 42% de ônibus renovados com ar-condicionado, e o restante será feito até o final da gestão, da próxima gestão. Melhorar, ampliar faixas exclusivas, né, trazendo mais mobilidade, mais eficiência para o transporte. Isso eu acho que é algo importante para ser feito. Toda a priorização do transporte público coletivo para dar mais rapidez ao usuário. Ele chega mais rápido ao seu destino, ele espera menos tempo no ponto. Então, toda essa infraestrutura necessária para isso, né, o prefeito Bruno Reis tem levado muito a sério. Tá? É um dos temas que ele mais despacha e mais nos cobra, é a melhoria do transporte público. Então, a gente vem aí, eu tenho certeza que ao final de um eventual segundo mandato dele, certamente a gente terá aí um transporte público muito melhor do que encontramos. Olha, isso é muito importante, assim, Fabrício. Uma das coisas que eu pude ver durante esse período, e eu acho que deve se avançar, tem duas ações que eu considero muito importantes, e aí eu queria lhe ouvir, assim, ó,
Em São Paulo, isso foi até iniciativa nossa, a gente estava vendo, a gente fez o ponto assistido em São Paulo, que é um ponto, na verdade, alguém acompanhando para a segurança das mulheres. E a outra coisa que eu queria que você falasse também é o avanço na sua gestão e nos próximos anos da tecnologia, né? Porque é bem bacana, eu estava vendo aqui algumas coisas que você fez na parte de tecnologia, como possibilitar que o cidadão veja o ônibus, o horário que o ônibus passa, como ele passa. Eu acho que essa coisa também da tecnologia pode ser, e você é uma pessoa que conhece muito de tecnologia, pode ser muito importante na melhoria, como você disse, do conforto para o cidadão e para a população. Sem dúvida, e um dos projetos que a gente já entregou ao prefeito e o prefeito abraçou é exatamente a aplicação de painéis com tempo de chegada nos principais pontos da cidade. Porque uma das coisas mais importantes, para quem está esperando ônibus, é previsibilidade. Sim. É você saber quanto tempo vai demorar aquele ônibus, para que você possa se programar. Então, a gente está buscando, igual existe na Europa, em várias cidades da Europa, a gente tem painéis nos principais pontos de ônibus, demonstrando, como já temos hoje nas estações do BRT, diga-se de passagem, mas a gente está programando isso para os principais pontos de ônibus da cidade, os pontos mais demandados da cidade, ter esse controle também efetivo. E tem outras ações, né? Como você disse, a gente está perto de lançar o planejador de viagem da prefeitura, então a pessoa, como faz hoje no Citamob, vai poder chegar ali no site da prefeitura e fazer também o seu planejador de viagem para ver qual é a melhor linha, quanto tempo demora, tudo isso conectado diretamente ao GPS dos ônibus. Estamos trabalhando, eu diria que em fase aí quase final, no aplicativo dos táxis, que é um aplicativo da cidade, né, que vai estar disponível ao cidadão para que ele possa chamar o seu táxi e será da prefeitura, uma remuneração melhor do que os aplicativos comerciais e também uma plataforma de gestão para a gente poder planejar melhor o sistema de táxi. Enfim, são ações aí diversas nessa área de tecnologia que tem sido aí um dos carros-chefes aí dessa gestão. Olha, queria aqui, Fabrício, parabenizar você, o prefeito Bruno Reis. Eu considero você uma das grandes revelações aí da gestão ACM Neto e Bruno Reis. É um dos maiores conhecedores de trânsito e transporte desse país. Fico muito feliz da nossa cidade estar sendo cuidada por você, pelo prefeito Bruno Reis. E eu queria abrir aí o espaço para suas considerações finais, para algo que a gente não tocou, você possa avançar aí, porque eu acho que o mais importante é levar a informação para um internauta e abrir esse debate, desse diálogo realmente com Salvador. Bom, Léo, eu acho que num período que a gente sabe que é mais complicado como esse, muita coisa se fala. Eu acho que a gente tem, quando trata de mobilidade, a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Porque não importa quem transporta, se é o metrô, se é o ônibus, se é o BRT, se é o VLT, o que importa é transportar com qualidade num sistema, e sistemas integrados. Sistemas eficientes são sistemas integrados, eles precisam se conversar, né? Precisam estar conectados, né? A gente entende que a prefeitura vem trilhando um caminho importante para que a gente consiga, a médio e longo prazo, trazer para a cidade, de fato, um transporte de qualidade, um transporte eficiente, onde as pessoas consigam se deslocar com segurança. Tá? Então, como eu disse, não importa quem transporta. Fora isso, a gente tem ações aí, e aí me permita que eu até me esqueci de falar, né, que é importante falar do sistema cicloviário da cidade. Né? As bicicletas, elas são meios de transporte já utilizados em Salvador para pequenos deslocamentos. E as pessoas utilizavam sempre correndo muito risco. E a gente tem buscado evoluir, ampliamos a malha viária da cidade de 30 quilômetros em 2013 para 300 quilômetros esse ano. Né? Temos um planejamento ambicioso para chegar já hoje no nosso plano municipal de cicloviário de 700 quilômetros, tornando a cidade talvez uma das cidades mais cicláveis de todo o país, dando segurança para aquelas pessoas que utilizam as ciclovias para o esporte ou para o trabalho. Então, mobilidade é isso. Mobilidade é você atuar não só no transporte público, mas também para o pedestre, para o ciclista, permitindo que as pessoas se desloquem com segurança. Esse é o nosso objetivo. Olha, isso aí é fundamental. Eu acho que um dos legados, e a bicicleta faz parte desse legado que eu entendo ser muito importante para a cidade, foi o que a ACM Neto diz, a devolução da cidade ao cidadão, e que Bruno tem amplificado.
Então, a bicicleta faz parte disso, né? Você convive melhor com a cidade de bicicleta, né? Então, eu fico muito feliz, Fabrício, mais uma vez lhe agradecendo. Queria me despedir do nosso internauta. Vocês podem nos acompanhar na nossa plataforma no YouTube, aqui no Instagram, @leoprates. E vem com a gente debater o futuro da nossa cidade num ano tão importante. Eu acredito que esses debates aqui ajudam a formar a sua opinião e você também ter essa opinião sobre cada tema da nossa cidade. Então, até a próxima. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, sempre aqui debatendo o futuro de Salvador.